e amém. Cumprimente quem está do seu lado. Diga que a vida de Deus esteja na sua vida. Tome seu lugar glorificando Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Louvo a Deus por você estar aqui nessa noite. Glorifico a Deus por você conseguir chegar a esse lugar. Oro por aqueles irmãos que trabalham no comércio e estão impossibilitados de estar aqui. Muitos irmãos nossos estão trabalhando e eu louvo a Deus por isso. Estão trabalhando é porque estão ganhando sua grana. Mas existem alguns que foram picados pelo mosquito com a doença do ho. Eles voltarão no ano que vem. Mas eu glorifico porque você está aqui. Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos orar pelo Rafael para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Pegou um pano de chão lá que estava lá, Priscila fazendo limpeza na casa, e ele pôs o pano de chão e veio. Amém. O pessoal da portaria aplica o remédio aí, ó. Mateus capítulo 9. Verso de número 6. Que risada é essa, meu Deus? É uma risada não, é um choro. Tadinha. Se eu falar que o Rafael tá usando essa roupa, o neném chorou. Mateus capítulo 9, versículo de número 10. Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. E sucedeu que ele, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo
em odres novos e ambos se conservam. Que Deus nos abençoe através do entendimento e a revelação da sua palavra. Eu quero falar, faltam 10 dias para a gente encerrar. Esse ano de 2025, eu não sei como ele foi para você. Para mim foi muito trabalho. Foi uma jornada longa, em alguns momentos muito desgastante, em outros muito desafiador, em alguns momentos de choro, outros momentos foi de celebração e alegria. Mas eu quero dizer hoje, Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Meu sentimento é de agradecimento a Deus por chegar aqui, por estar nesse lugar, por conseguir romper e chegar aqui hoje. E eu fico perguntando e pensando a respeito do amanhã, porque mais um ano vai começar. E algumas pessoas, elas vivem uma expectativa, Jesus. Não, quando romper o ano, tudo vai ser novo. O próximo ano, tudo vai ser novo. Esse ano não foi bom, esse ano eu não consegui isso, esse ano eu não consegui conectar aqui, esse ano não foi bom nessa área, mas o ano que vem vai ser melhor. Não, ano que vem vai ser o melhor ano da nossa vida. Você já viu frases como essa? Não, ano que vem será o melhor ano da nossa vida. E eu estava me recordando que 2015 foi um ano assim de muitas alterações na minha vida. 2015 eu abri uma empresa, eu queria ser empresário, queria ganhar dinheiro, queria comprar uma casa própria, dar para a pastora. E uma das minhas desculpas, eu ia levantar uma prata e ia comprar o terreno para a gente construir um templo para a igreja. E eu finalizei o ano muito mal. E no romper do ano, eu lembro muito bem aquele ano, eu falei, abracei uma das pessoas e falei, o ano que vem vai ser o melhor ano da nossa vida. Cara, a gente vai arrebentar. Se a gente não conseguiu conectar muito bem esse ano, foi um ano de ajustes e isso e aquilo, ano que vem a gente vai, cara, vamos arrebentar o ano que vem. Eu comecei o ano na emergência com a Emanuele com um dos pulmões tomado e com uma mancha que o médico que estava fazendo o exame falou assim, olha, a gente vai precisar dar um contraste para a gente analisar que mancha é essa que está no pulmão da sua filha. Ela está com uma massa no pulmão dela. E aí a gente voltou para a doutora e ela falou, olha, eu vou tratar como se fosse uma pneumonia, mas não é pneumonia não. Se eu fosse vocês, corria para um especialista, um pneumologista para cuidar dessa menina. Eu comecei meu ano assim, o ano que eu estava com a perspectiva de que seria o melhor ano da minha vida. Só que foi o ano que Deus me moeu. Foi o ano onde Deus me reduziu os meus planos para que eu compreendesse com mais clareza o que Ele tinha para a minha vida. Pastor, e por que o senhor está iniciando sua mensagem hoje falando sobre isso? Porque esse texto vai falar, Jesus estava na casa dele junto com os seus discípulos e junto com eles se reuniu um grupo de publicanos e pecadores. Era uma turma que ninguém queria andar. Sabe aquela turma que ninguém, cara, sentar à mesa com eles é sinônimo assim, você não está bem acompanhado. Só que Jesus estava na casa dele, sentado na mesa. E aí vem essa turma, publicano e pecador, e senta para comer com Jesus. Senta para celebrar um momento de refeição com Jesus. Você pode imaginar? A gente está se aproximando essa semana agora, celebração de Natal, e muitas famílias fazem uma mesa, sentam juntos. Você imaginou agora o pior tipo de pessoa sentando na mesa da sua casa para fazer uma refeição? Aquela ave natalina, não vou falar o nome da... Não estou ganhando nada para fazer merchan. A ave natalina, aquele frangão grande,
Aí você manda assar aquele pernil. Aí tem que ter o que na mesa? Aí você fica me olhando com essa cara aí de santo. Eu sei que você come a beça no Natal. Bacalhau, rabanada. Não pode faltar rabanada, tem que ter rabanada. Aí você preparou aquela mesa. Tem que ter o pavê. Tem o tio do pavê, que vai fazer aquela piada sem graça de todo ano. É pavê ou para comer? Sempre tem um bobo, né? Aí você está todo feliz, A gente é muito engraçado, a gente toma banho, se arruma, corta o cabelo, as mulheres escovam, bota uma roupa nova para a gente ficar dentro de casa sentado. Porque é momento da gente celebrar. Pastor, só está dizendo que isso é errado? É lógico que não. Reúna sua família mesmo, celebre. Se tiver tudo isso de comer, vai devagar. Cuidado. Se não tiver tudo isso, se tiver um arroz e feijão e um ovo frito, celebre da mesma forma. Quem não pode faltar na mesa é Jesus. Não, dia 25, não é aniversário dele, tá bom? Porque tem gente que bate até parabéns, né? Teve um ano que eu me assustei, começaram a falar parabéns. Eu falei, que é aniversário de quem? É aniversário de Jesus. Eu falei, sim, aniversário de Jesus. A nível de informação, Jesus não nasce no dia 25 de dezembro. O nascimento de Jesus é em uma outra data. Mas a tradição colocou o nascimento de Jesus no dia 25. Tá bom, não quero ser indelicado. Pastor, eu amo o Natal. Existem pessoas que odeiam essa data. Mas eu quero dizer para você que não falte na sua mesa comunhão, que não falte na sua mesa paz, que não falte vinho na sua mesa. Mas não é aquele para chapar. É a alegria do Senhor. Não falte isso lá na sua mesa. Isso são, ingredientes indispensáveis na sua mesa. Agora pensa, a sua mesa está pronta para o dia 24, para o 25. E tem gente que só vai comer meia-noite. Que agonia. Aquele monte de coisa, esperar meia-noite para comer. Independente, você come antes, come meia-noite. Pensa, você está na sua casa, Sandro. Pensa, Fabiano, você está na sua casa com Rosana. De repente começa a chegar pecador, publicano, se senta na mesa. A casa de Jesus se enche, Salim. Pecador, publicano, uma turma que ninguém queria sentar junto. Mas Jesus senta junto e começa a comer. Sentar à mesa significa fazer uma aliança. Pastor, e por que Jesus faz uma aliança com o pecador? Porque ele mesmo vai responder no texto, ele diz que ele veio não para quem é são, mas ele veio para os doentes. Sabe por que você está aqui? Porque um dia a cura de Jesus alcançou seu coração. Sabe por que você está aqui? Porque você entende que ainda existem coisas na sua vida que precisam de cura, de saúde. E Jesus está aqui, a mesa está posta aqui. Tem uma mesa pronta, preparada aqui nessa noite para mim e para você. E quem são os pecadores e publicanos? Eu e você, que somos convidados a sentar nessa mesa e a comer junto com Jesus. Jesus estava sentado na mesa. Um monte de publicano e pecador, e o texto vai dizer assim, verso de número 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Os fariseus sempre interrogando, falaram para os discípulos: Edson, por que o seu mestre, por que Jesus está comendo com publicano e pecador? Só que Jesus na mesa ouve, Gabriel. E aí a resposta de Jesus no verso 12 diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse. Eu acho interessante o início desse verso, Marcos, porque o texto diz, mas Jesus ouvindo. Tem coisa que Jesus ouve e responde de imediato. Uma dessas coisas
É quando mexe, sabe em quê? Naquilo que ele tem de mais precioso, eu e você. Quando os fariseus eles vão questionar, por que o mestre de vocês senta com pecadores? Opa, Jesus estava na mesa e ouve, e diz o texto, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim, Jesus veio chamar o Júnior. Jesus veio chamar a Cristiane. Vou ficar só no meu nome, no dela, porque talvez tenha gente que acha assim, o pastor está me chamando de pecador. Jesus veio para os pecadores. Essa noite, essa reunião, é uma reunião para os pecadores. Pastor, como assim? Ainda não entendi a mensagem hoje. Deixa eu te falar, nós estamos aqui, não é porque nós somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui nessa noite, não é porque nós somos separados, somos mais evoluídos do que outros. Não, nós estamos aqui hoje porque nós compreendemos que nós somos esses pecadores e que precisam de cura e saúde de Deus. E só Jesus pode fazer isso por nós. Tem mais algum pecador além da minha vida, da pastora aqui? Só que Jesus ele vai continuar a história. E o verso 14 diz assim, vieram depois os discípulos de João. Primeiro os fariseus, eles começam a interrogar os discípulos de Jesus. Por que o mestre de vocês come com pecador e com publicano? Jesus dá de pronto neles. Agora, no verso 14, vai dizer que os discípulos de João, e esse João não é o evangelista, é João o Batista, porque ele tinha discípulos, ele ensinava alguns discípulos. E aí os discípulos de João chegam até Jesus e perguntam para os discípulos, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? E eles dizem, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Nós estamos vivendo os dias onde a gente precisa de jejuar. Terça-feira é o meu último dia de jejum. Quando eu completei meu aniversário de 50 anos, eu falei, Deus, eu quero algo novo. Então Deus falou, busque de maneira diferente. E eu estou nesse período todo, 21 dias, onde só estou comendo legume, irmão. Eu não aguento mais olhar para batata. Se eu for te visitar na sua casa e você me apresentar batata, eu vou tacar ela em cima de você. Terça-feira eu completo 21 dias. Talvez você diga assim, pastor, quando a gente jejua não pode falar não, porque isso aí é... Não, eu não estou falando de soberba. Se você pensou isso, a soberba está dentro de você. Você que é um soberbo. Você que é um orgulhoso. E se veste de uma capa de certa humildade. Falo para o meu povo, para a minha igreja. Esse tempo de jejum, eu não estou falando, Deus, me dá um terreno. Me dê uma casa maior. Me dê um carro maior. Não, esse tempo meu de jejum, eu estou falando, Deus, muda o Júnior. Transforma o Júnior. Arranca do Júnior aquilo que precisa ser removido. Tem coisa no Júnior que não presta. Tem coisa em mim, Deus, que eu estou insatisfeito. Tira isso de mim. E aí Jesus vai ensinar. Pastor, mas por que o senhor está falando sobre isso? Jesus está falando de jejum com os discípulos e com os discípulos de João. E o verso de número 15 diz, respondeu Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias hão de jejuar. Aí o verso 16, Jesus começa a falar, sabe, de mudança, de transformação, e era aqui que eu queria chegar. Porque o fato de eu estar jejuando não me faz maior do que ninguém que está aqui. Mas o fato de eu estar jejuando significa que eu estou matando a minha carne, porque eu quero a vida de Deus na minha vida no próximo ano.
E eu quero falar sobre a gente entrar no novo, a gente viver o novo, a gente está preparado para o novo. E o grande impedimento, a grande questão, sabe, que nos impede da gente tocar, a gente tomar posse, da gente vivenciar, provar o novo, é o velho. É o nosso maior desafio, é a gente se desvencilhar do velho, porque é ruim a gente se desvencilhar do velho. A gente está vivendo dias lá em casa onde a gente está se preparando para uma nova mudança. A gente está em busca de uma casa diferente para atender as necessidades da nossa família. E no outro dia eu fiquei pensando, eu falei, Deus, se essa casa sair, vai dar trabalho tudo de novo. Tira móveis, chama o Sérgio, desmonta móveis, arruma um caminhão, convida os irmãos da igreja para tomar um café no dia da mudança. Pega coisas, tira tudo do lugar, encaixota, lacra, vá para outra casa. E teve uma hora que eu estava pensando, e no pensamento eu falei, Deus, eu não quero. É ruim. Sabe por quê? Porque mudar não é bom. Mudar não é agradável. Mudar demanda a gente sair do nosso comodismo. Mudar implica a gente ser empurrado de onde a gente está. A Cristiane gosta de mudanças. A grande maioria das pessoas não gostam. Se deixar, a cada semana ela bota a cama num lugar. Quando ela fala, olha, fazer faxina na casa, eu falo, não muda a cama do lugar, não. Deixa no mesmo lugar. Ela, não, meu amor. Eu sei que você, minha irmã, faz a mesma maldade que seu marido. Você vai lá no armário dele, abre a porta do armário dele. Ele sabe onde está tudo. Se ele meter a mão de olho fechado, ele vai tirar aquela sunga rasgada preta que ele quer usar. Aí você fala, eu vou arrumar as coisas dele. O santo homem não acha mais nada. Eu sei que vocês combinam isso. E eu tô imaginando que é nos cultos de mulher que a Cristiane faz. E aí a gente fica com muita raiva. Sumiu tudo. Onde estão minhas coisas? Tá tudo aí, meu amor. Aí ela vai lá sem olhar. Pega a sunga furada, preta. Essa aqui que já está sem elástico. Aquela sunga, irmão, que tu usa. Escuta. Eu quero falar hoje sobre a gente estar pronto para as mudanças. Porque se você não estiver pronto para a mudança, você não vai viver o novo. Você só vai passar de dezembro para janeiro. Você só vai passar de 31 para o dia 1º. Você só vai deixar 25 e vai para 26. Mas você não vai ver nada de novo acontecendo na sua vida. E o mesmo ciclo. Pastor, nada mudou. Porque existem pessoas que vivem na expectativa do estouro dos fogos. Não, vai estourar os fogos. É porque esse ano eu passei na igreja, por isso que não foi bom. O inimigo ficou furioso. Esse ano agora eu vou para a praia. Vai para a praia mesmo. Sabe, existem pessoas que vivem fantasiando coisas. Sabe, criando cenários irreais para esconder a sua falta de coragem de assumir. Eu é que preciso mudar. Eu é que preciso de mudança. Nós estamos vivendo dias hoje onde a igreja... Estava conversando essa semana com a Cristiane. A gente na nossa caminhada, vindo para cá, orar, depois voltando para casa. Sabe, de um tempo onde as pessoas querem que a Bíblia, a igreja, se amolde aos seus padrões. Tome forma dos seus padrões.
Mas elas não querem passar pela renovação de mente, que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2: transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escuta, a maior mudança que tem que acontecer é aqui, porque quando eu mudo a minha maneira de pensar, quando eu transformo a minha maneira de pensar, que Paulo vai chamar isso de metanoia, uma mudança radical de mente, tudo à minha volta vai ser transformado. Meus hábitos serão transformados, minha casa será transformada, o que sai da minha boca será transformado. A gente vive dias onde as pessoas estão aqui com uma maquiagem de crente. Aqui nós somos tão santos, tão perfeitos, tão bonitos. Pisa no calo de alguém, aperte alguém, pressione alguém, coloque debaixo de pressão e você vai saber o que vai sair da vida dessa pessoa. Alguns se pressionar um pouquinho, sai palavrão. Outros se pressionarem um pouquinho, sai maldade do coração. Eu vou me vingar, você me fez isso, amanhã eu te pego lá. Agora, quando muda aqui, quanto mais aperta a gente, mais sai Cristo da nossa vida, mais destila Jesus de nós, mais vai sair virtude de Deus da nossa vida. Por isso que Jesus, ele vai ensinar nesse texto. Ele diz no versículo de número 16: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. Ninguém pega um remendo de um pano novo e pega uma roupa velha e vai costurar aquilo. Agora, por que Jesus está dizendo isso? Porque ele diz, porque o remendo tira parte da veste e fica maior o buraco, a rotura. Escuta, é a gente querer que o evangelho se ajuste à nossa vida, que a igreja se ajuste à nossa vida, que tudo que está à minha volta tem que se ajustar a mim. Eu é que me moldo a palavra, eu é que preciso me ajustar ao evangelho, a fim de que eu experimente três coisas: aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável de Deus, e que Ele tem para a sua vida no próximo ano, no próximo dia que é amanhã, na próxima semana que inicia amanhã. Deus tem algo bom, perfeito e agradável para manifestar na sua vida, mas você precisa estar disponível para essa mudança. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você: as coisas estão mudando, os tempos estão mudando, as pessoas estão mudando, a sociedade está mudando, mas a palavra de Deus não muda, ela permanece a mesma. Você entende isso, meu irmão? Eu cresci na igreja. Meus pais me levaram à igreja, eu tinha 11 para 12 anos. Cheguei na igreja um pré-adolescente muito tímido. Os rapazes da igreja me abraçaram. E eles me ganharam levando para jogar bola. Era o que eu gostava de fazer. E do lado da igreja tinha um campinho. E eles falaram: ó, Júnior, vai rolar um futebol. Eu falei: ah, valeu, se der eu venho. Mas tinha um que era tão atirado que ele falou: vou na sua casa te buscar. Ele foi na minha casa me buscar para jogar futebol. E ali foi o meu círculo de amizade. Eu fui crescendo na igreja. Eu namorei Cristiano na igreja. Na época que a gente namorasse dessa mão, irmão, a gente já estava quase casando. Eu amava quando ela me dava a mão e ficava fazendo carinho na minha mão. Eu falava: ah, eu vou ser arrebatado. Ah, vou morrer agora. Só que os tempos mudaram. As estações mudaram. Mas a palavra e os princípios permanecem os mesmos. Hoje um rapaz dá a mão para a menina
já estão avançando, já estão se pegando, já estão se deitando. Mas eu quero dizer, o princípio permanece o mesmo. É pecado. E se eu quero viver o novo, eu não posso compactuar com o pecado. Você está entendendo o que a gente viveu novo? Deus vai me abençoar financeiramente no próximo ano. Enquanto você não tira aquela ligação irregular do seu relógio. Pastor, mas é muito calor, tem que usar o ar-condicionado. Então pague por aquilo que você usa. Mas não deva nada a ninguém, exceto o amor. Isso é mudar aqui. Eu sei que é um tipo de mensagem que a gente não gostaria de ouvir. É um tipo de mensagem que incomoda a gente. Porque quando bate de frente com o pecado, isso nos incomoda. Mas não tem como eu viver o novo. Eu estar pronto, apto para tocar o novo. Se eu vou quebrando princípios e mais princípios. Deus hoje quer ajustar a igreja. Para a gente não ficar botando remendo novo em vestimenta velha. Aí Jesus vai encerrar, ele vai dizer, no versículo de número 17. Acompanhe comigo, por favor. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos... Pastor, o que era o vinho novo? O vinho novo era o sumo das uvas que tinham acabado de ser pisadas. As uvas eram pisadas e saía o mosto. Era chamado de vinho novo. Não tinha nenhum tipo de fermentação, não tinha álcool nele. Aí esse vinho novo era colocado para ser armazenado, algumas vasilhas chamadas odre. O que era o odre, pastor? Odre era o couro de um animal costurado. E ali, quando se colocava o vinho, se tapava. E quando tapava, não tinha mais oxigênio. Aquele vinho começava a fermentar. E no processo de fermentação havia uma liberação de gases. E quando os gases eram liberados do vinho, aquele odre, se ele fosse novo, ele tinha elasticidade, ele conseguia ir se dilatando. Mas se ele fosse um odre velho, ele já tinha se dilatado tudo, ele estava todo rachado. Quando botava vinho novo em odre velho, no ato da fermentação, os gases começavam a sair. Aquele odre não suportava a pressão. Escute o que eu vou te dizer. Eu vou encerrar minha fala agora. O que Deus tem para nos dar, as bênçãos que Deus tem para trazer, os milagres que Deus vai fazer, sabe, as recompensas, como eu falei no início desse mês, que Deus vai trazer. Algumas coisas vão trazer peso e pressão. A igreja crescer vai trazer pressão. A gente comprar um terreno maior vai ter pressão. Nas nossas caminhadas e na nossa conversa, a gente chegou a um entendimento. Quando era eu e ela, lá no início da igreja, que a gente passou por necessidade, era eu e ela. E a nossa conta era desse tamanho. Só que o tempo passou. Hoje já não sou eu e ela. É eu e ela e uma multidão. E a conta já não é mais isso. A conta é desse tamanho. Só que o mesmo Deus que supriu quando era eu e ela em uma conta desse tamanho, que a gente pensou assim, já era, acabou, a gente não tem mais nada, não tem saída. Esse mesmo Deus está suprindo aqui, quando é eu e ela uma multidão, em uma conta desse tamanho. Só que a pressão é maior do que lá no início. Sabe por quê?
Porque agora eu estou preparado para a pressão que lá atrás eu não tinha capacitação para estar pronto para viver essa pressão que eu estou vivendo hoje. E Deus está me preparando hoje como um odre, sabe, me preparando para o vinho novo que Ele vai derramar em 2026, porque a pressão do vinho novo vai ser maior do que eu vivi esse ano de 2025 todo. E se eu não estiver disposto a isso, não tem vinho novo. A grande pergunta que eu faço para você é: será que você, como odre, você está pronto para o novo que Deus tem para liberar sobre a tua vida? Ah não, pastor, eu não gosto de mudança. Eu também não gosto. Eu não gosto que mexa na minha rotina. Eu também não gosto. Eu não gosto que mexa na minha gaveta. Eu também não gosto. Mas ela mexe. Eu não gosto que mexa na minha gaveta de blusas. Ela vai lá e mexe. E o Espírito Santo está falando ali, é necessário. Agora escuta. Se você não entender que é necessário mexer na tua camisa de blusa, se você não entender que é necessário Deus mexer em algumas estruturas da sua vida, para que você chegue em dezembro do próximo ano, dizendo, no dia 21 de dezembro, eu estava no culto no domingo à noite, e Deus falou isso comigo. Um ano se passou, quanta coisa Deus foi fazendo durante todo esse tempo na minha vida. Agora, para mim, eu não sei para você, para mim, a pior constatação é olhar para trás. 21 de dezembro de 2024, eu olho para o Júnior hoje. A mesma coisa. Não. Eu preciso mudar. Eu preciso crescer. Eu preciso desenvolver dons e talentos. Eu preciso estender, sabe, a minha ação para lugares maiores. Eu não estou falando de você, ano que vem você vai ficar rico. Se você ficar, irmão, em nome de Jesus, lembra de mim. E se tu não lembrar, vai te dar uma praga de piolho na cabeça. Você vai perder o sono de noite. Escuta, o pastor não está falando de você ficar rico. O pastor não está falando de você mudar para uma casa maior. O pastor não está falando de você ter uma casa na praia. Se você tiver, me deixe passar uma semana lá, por favor. Escuta, eu não estou falando de você ter um carro maior, um carro mais novo. Se tudo isso acontecer, glorifique a Deus. Mas eu estou falando de você mudar aqui. Eu estou falando de uma transformação na tua maneira de pensar. Para você olhar para trás e ver, cara, Deus fez algo na minha vida. Deus está mudando a minha história. Deus está me transformando em uma nova pessoa. Eu queria compartilhar essa verdade com você. Porque eu quero, ano que vem, se assim Deus nos permitir, estar aqui. Se Deus te permitir também estar aqui, eu quero chegar no dia 21 de dezembro de 2026 e a gente olhar nos olhos, Gabriel, falar: você cresceu, Gabriel. Você avançou, guerreiro. Odíbio, você cresceu. Você avançou, Odíbio. O Raí, você cresceu. Você avançou, Raí. O Merily, você cresceu. Você avançou, Merily. Eu quero chegar no ano que vem e ver, Sandra, como você avançou e cresceu. Hoje eu vejo Deus usando a sua vida com poder e muita graça. Como, Patrícia, Deus trabalhou na sua vida e como você cresceu. Fabiano, como você está maior, cara. E não é aqui. Você está maior aqui. Você está maior aqui. Você está sendo um instrumento muito maior nas mãos do Senhor. Sabe, eu quero chegar lá no final do ano e ver, olha, nós crescemos, nós avançamos.
Se a gente não tiver mais nesse espaço aqui, nós vamos dizer: Deus, obrigado, o Senhor nos deu um lugar maior. Se a gente ainda estiver aqui, a gente vai chegar dia 21 de dezembro de 2026, sabe, no terceiro ou quarto culto, seja lá o que for, dizendo: Deus nos abençoou, a mão de Deus esteve conosco, Ele foi nos dando crescimento dia após dia, mas a nossa maneira de pensar foi sendo transformada de glória em glória, de glória em glória. Você entende isso hoje, sim ou não? Fique de pé, eu quero orar junto com você, querido.